Boa tarde, 1h07. Hoje o bate-papo Coruja JF são 13h07, dia 23 de agosto de 2021, segunda-feira. E o tema de hoje do nosso bate-papo Coruja JF é relacionado muito com essa questão da tutela, né? De ser tutelado, né? Você tem hoje a nítida noção que o povo, pela visão de muitos iluministas, né? Esquerdistas, globalistas, progressistas, que a gente acaba chamando de regressistas, seriam pessoas, as pessoas que deveriam ser tuteladas, né? Então, primeiramente, nós temos que saber o que é democracia, né? Nós devemos saber o que é democracia, pelo menos nos moldes do que nós temos vindo da Grécia, né? É o berço da democracia. Você teria condições de nomear por uma eleição aqueles que explicitariam, que fariam exposição e a defesa representantes da vontade popular. Esses representantes seriam representantes eleitos pela população, escolhidos, para falar aquilo que eles querem, aquilo que eles desejam. Evidentemente que cada grupo vai ter um interesse, cada pessoa tem um interesse. Então existe uma pluralidade de interesses e a democracia seria um governo do povo, a expressão da vontade popular. É claro que nós tivemos a evolução desse processo, né, institucional, instituiu-se. Depois nós tivemos a tripartição dos poderes, né, o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário, que não existia essa tripartição, houve a tripartição. Depois nós tivemos um exemplo de democracia na Inglaterra, né, com a edição da primeira carta, né, Magna, primeira carta federal, primeira carta constitucional, que inclusive ela é praticamente não escrita, uma carta não escrita, então assim, um direito originário do povo inglês. E depois nós tivemos a democracia dos Estados Unidos, que é um exemplo de solidez, e a gente chega na democracia em vários países no mundo, e o nosso tema é o Brasil. Mas o nosso tema não deixa de ser mundial. Então a democracia seria esta expressão por mecanismos de pesos, contrapesos, medidas, freios, né? Equilíbrio. Nós teríamos essa facilidade de compreender que existe uma harmonia entre poderes, as instituições funcionando, cada qual na sua atribuição, esperando que a outra faça a sua parte, para que a outra parte funcione. E dentro daquilo que é a vontade popular. O que acontece é que as pessoas no Brasil hoje estão muito insatisfeitas. E elas estão sendo tuteladas, não só no Brasil. Parece que foi instituído assim: olha, o que a imprensa disser é o governo mundial que está ditando. Porque nós entendemos, nós que somos iluminados, entendemos que vocês devam ser tutelados e vocês devem fazer isto. Porque nós estamos dizendo, por uma organização internacional, que apesar de você ter aí um governo no seu país, não nos interessa. O que interessa é o que nós estamos ditando para você. Então está havendo uma tutela global, né? Nós não fazemos parte da União Europeia, mas parece que essas normas são supraconstitucionais e que estão sendo fonte de direito
do nosso Supremo Tribunal Federal, como se existisse uma Constituição maior do que a Constituição brasileira, como fonte de direito para transformar nossa Constituição na vontade iluminista dos globalistas, daqueles que preconizam um governo global. Essa tutela não está dando certo, nem na União Europeia, nem na União Europeia, que existem normas supraconstitucionais, ou seja, acima das constituições dos estados, acima da Constituição da Alemanha, da Constituição da Bélgica, da Constituição da França. A Inglaterra já saiu de lá, né? A Inglaterra já sumiu de lá, fez o Brexit, né? E já se vislumbra aí o Italiex, depois um Franciex, vão sair todos, porque ninguém vai querer ser tutelado. E só para não esquecer que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas já acabou. A URSAL aqui não existe, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. O que existe é só a União Europeia. Para mim está com os dias contados. Saindo um ou dois importantes, vai desmoronar. Porque as pessoas não querem ser tuteladas. Porque, veja bem, cada cidade, cada bairro, cada estado, ela tem as suas necessidades regionais, tem as suas culturas próprias, tem a religiosidade. Ainda mais no Brasil, que a religiosidade no Brasil é um marco. Você pode dizer o seguinte, 70%, 80%, 90%, dependendo da região, é esse o número de religiosos. Não quer dizer nem que seja de uma religião ou outra, de todas. Maioria cristã. Então, assim, quando você fala que você é cristão, no mundo hoje, está parecendo que você você voltou na época da Idade Média. Né? Então, assim, se eu disser que você é islâmico, parece que você voltou na época da Idade Média. Você é budista, você vai ser perseguido lá no Tibete pela China. Ou seja, que modo é esse de tratar a democracia? A China não tem democracia. Mas estão querendo um modelo impositivo de cima para baixo, como se eles fossem os eleitos naturais por saberem o que é melhor para você. Olha, nós sabemos o que é melhor para você, para a sua segurança, nós sabemos o que é a verdade. Então nós vamos dizer para você o que é a mentira. O que é mentira, nós vamos dizer, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade. Isso não existe. Isso não existe. Evidentemente que existem coisas controversas na biologia, existem coisas controversas na educação e na história. Então, quando você pega a sociologia, existe muita discussão filosófica. Então, não existe essa coisa de ter uma verdade para que todos sejam tutelados e sigam aquele trilho, como se tivesse colocado todo mundo no mesmo trilho e vocês vão seguir isso aqui. Isso não existe no mundo. Eles querem impor isso. Querem impor isso. Então, por isso que está havendo uma revolta muito grande por aqueles que querem a democracia de volta, querem seus países de volta. Não querem essa tutela. O Estado, ele não serve para tutelar. O Estado serve para ser uma organização para servir o cidadão. Não é o cidadão que deve servir o Estado. É o Estado que deve servir o cidadão. Naquilo que a Constituição preconiza. E se lá estiver escrito que é só educação e saúde, e infraestrutura e segurança, vai ser só isso. Tomara que seja só isso, porque depois disso passa-se, o Estado é aquele que censura aquilo que você pode ou não dizer. O Estado é aquele que te prende se você tiver uma opinião contrária aos tutores mundiais, que nós seguimos como fonte de direito para mudar a Constituição daqui. Isso é ridículo. Na verdade, é isso que está acontecendo. As pessoas não sabem que existe uma ode à ignorância, né? Que há um governo global financiado por empresas, financiado por organismos, por ONGs e pela imprensa, por empresas e pela imprensa. Então, se você paga, você pode cobrar a informação que tem que ser dada. Você está pagando, então você vai cobrar. Eu quero que a informação seja veiculada desta forma. Porque muitas pessoas não conseguem filtrar. Muitas pessoas não têm análise crítica. Então vamos dizer que aquela pessoa deva ser censurada porque ela está indo contra a democracia. E não tem nada disso, porque se você tem uma opinião que não é democrática,
Se você tem uma opinião que é antidemocrática, é aquela de que você tem que censurar alguém que tem uma opinião antidemocrática. Se a pessoa tem uma opinião antidemocrática, qual que é o valor que essa pessoa tem para a sociedade? Maior do que aquele que é antidemocrático, que censure e que a pessoa pregue alguma coisa? Qual que é o problema da pessoa ter uma visão de democracia diferente daquele que censura? Então, o que censura passa a ser antidemocrático. O que censura, ele não tem o poder de ser Ministério Público, ele não tem poder de ser delegado, ele não tem poder de ser censor, ele não tem o poder de ser vítima mesmo, porque ele não vai poder ser julgador, porque ele vai ser suspeito e impedido se ele é vítima. Esse poder, ou seus membros desse poder, eles estão investigando, denunciando, abrindo inquéritos de ofício, prendendo, sem análise ou contra-análise do Ministério Público, ou sem análise do Ministério Público, estão sendo vítimas e, ao mesmo tempo, vão julgar aquilo que tem como vítima aquela pessoa que está mandando fazer. Então, assim, a vítima, ela não pode ser o julgador porque está impedido, está suspeito. Ela faz parte do processo. Então, assim, é tão ridículo, a coisa é tão ridícula que isso é um exemplo, ou temos 2 ou 3 exemplos aí, nós já estamos no terceiro exemplo, né? Pelo menos exemplos de prisões, que nos colocam o seguinte: olha, quando um poder ultrapassa todo o limite que ele deveria obedecer, aquele poder passa a não ser mais respeitado como democrático. Essa que é a conclusão que as pessoas chegam. Então, essa tutela, essa falta de democracia, arvorando-se dizer que está na defesa da democracia, passa a ser uma tirania, passa a ser outra coisa, a não ser, só vai sobrar que eles acham que aquilo é melhor para você e para a sua segurança. Você acaba com a autonomia regional daquele estado, daquele município, daquele estado, daquelas pessoas, você acaba com a liberdade individual, de cada pessoa pensar e falar o que puder e o que quiser. A pessoa só não pode ofender. A pessoa vai cometer uma injúria, então vai responder pela injúria. A pessoa está difamando, vai responder pela difamação, vai responder pela calúnia. Isso é diferente de você não deixar a pessoa falar. Porque as leis penais, elas não dizem que é proibido você cometer o crime. As leis dizem que se você cometeu o crime, você vai ter que responder o inquérito. E depois de 2 instâncias ou 3, como é o caso brasileiro, você será preso. Olha só como é que invertem tudo. Então, assim, não está escrito lá que é proibido matar. Está lá escrito matar alguém. E aí falo qual é a pena. Não está te proibindo de matar, não. Está dizendo só que matar alguém tem pena. Aí tem uma pena prevista para quem mata alguém. Agora tem as excludentes, né? Tem, isso aqui tem a legítima defesa, tem a análise de estado de necessidade, tem as agravantes, tem as atenuantes. Então tem muita coisa. Isso daí não é simples assim, não. Então a pessoa cometer crime porque está tendo uma opinião, isso não é crime. Evidentemente que se a pessoa tiver provas do que está difamando ou do que está caluniando, e se ela apresentar essas provas, o crime dela não existe. Existe o crime de quem foi indicado como criminoso, que se diz vítima de uma denunciação caluniosa. Então, o processo não pode ser invertido, subvertido, adiantado, acelerado, numa prisão sem inquérito formalmente constituído, com denúncia, tudo direitinho. E prisão é a exceção no Estado brasileiro. Se a prisão fosse regra no Estado brasileiro, tem gente que está mandando prender que já estava preso. Então não é assim que funciona. Tem que ter todo o quadro. Agora, está omissa aquela autoridade, vai lá e vai em cima da autoridade e manda ver por que está sendo omissa. A outra está ultrapassando, vai ser investigada. A outra está sendo omissa, vai ser investigada. O que está acontecendo é uma ruptura. Está acontecendo uma ruptura institucional, porque não se aceita a opinião do outro e não se aceita um presidente eleito
que é contra o que o mundo preconiza como sendo a verdade. Porque ele representa 58 milhões de pessoas quase que pensam diferente dos iluministas e dos globalistas. E daqueles que ditam o que é verdade e o que é mentira. É simplesmente isso. E a ódio à ignorância é tão grande que aqueles que estão dando maior cultura, alta cultura, e vou citar o nome, Brasil Paralelo, que dá possibilidade documental e de análises profundas da nossa história, tem gente falando que isso daí é horrível. Mas não é horrível, é baseado nos melhores autores de livros que nós já tivemos no Brasil. Autores antigos e autores novos, baseado em documentos. Ou seja, eles vão contra a alta cultura, porque se o brasileiro tiver uma alta cultura, tiver acesso a toda a informação, ele vai começar a pensar que esse pessoal que está aí no poder, ou que é ungido para interpretar a Constituição ao bel prazer daquilo que eles entendem, não que o povo quer, que é diferente. O que eles entendem e o que o povo quer são duas coisas completamente diferentes. O povo quer exatamente ao contrário do que eles querem, porque não está escrito assim na Constituição. Não era essa a vontade do legislador, não é a mens legem, não é a exposição de motivos para que aquilo fosse escrito, e estão reescrevendo a Constituição, estão reescrevendo as leis, estão reescrevendo, e aí vai contra a vontade popular, gera a opinião contrária que eles não aceitam. Então, assim, se a Alemanha há já bastante tempo, se o Canadá, se outros países estão fazendo eleições de uma forma transparente, com tecnologia novas, com impressão, tudo isso para eles é antidemocrático. Por quê? Se já estão lá fora com as urnas de terceira geração, nem vou discutir, eu não vou nem discutir se isso é bom ou se isso é ruim. Eu estou dizendo assim, países mais adiantados estão com tecnologias avançadas, por que não podemos tê-la? Depois que se descobriu que há invasões, que não é seguro, que já houve fraude nos Estados Unidos, que está revertendo o processo, está revertendo aquele processo, vai dar efeito. Vamos ter efeitos por causa dessas apurações. Então, assim, se tem problema aqui, se tem problema ali, se a Alemanha mudou, se a Índia mudou, se os Estados Unidos está mudando, se todo mundo está mudando, e nós vamos falar que, olha, a nossa geração de urna eletrônica é a primeira geração lá da década de 90. Não dá para imprimir o voto aí para ter um comprovante dentro de uma urna lacrada que ninguém vai pôr a mão, só na hora que for contar, por aqueles que são autorizados. Vai ser auditado, vai ter contagem pública. Por que não pode falar que quer isto? Ou falar que há possibilidade de fraude? De falar que a auditabilidade é uma transparência. Por que não pode falar isso? Se o artigo 37 da Constituição Federal, se vários artigos que nós temos no nosso Código Eleitoral, diz sobre a possibilidade do sufrágio e do escrutínio, e da publicidade, da contagem pública, para saber o que está acontecendo. Ninguém conta voto. Por que não se pode falar nisto? Por que não se pode falar nisto? Outra coisa, por que a pessoa não pode dizer que 20 milhões ficaram doentes no Brasil de Covid e foram curadas? Foram tratadas e curadas. Por que não pode falar que 20 milhões de pessoas, não sei se chegou exatamente a 20 milhões, um número oficial aí, 19 milhões, não sei quantos. Vamos falar que seja 20 arredondando. 20 milhões foram tratadas, foram curadas, salvaram-se, né? É um número assim, vamos colocar que esse número é 40 vezes o número de pessoas que morreram. Tá? Não sei se essas pessoas foram ou não tratadas, não estou entrando nesse mérito. Mas vamos supor que a diferença é 40 vezes mais pessoas foram curadas, né? Porque se você colocasse lá 10 vezes mais, teriam morrido dos 2 milhões de pessoas. Se fosse 20 vezes mais, né? Então, assim, a cada 500 mil, 2 vezes dá 1 milhão. Por que não pode falar que 20 milhões foram curadas? Por que não pode falar que 30 milhões foram curadas? Porque outros têm outros cálculos. Só pode falar que morreram 500 mil ou 600 mil.
Por que nós não podemos falar que quando não tinha vacinado, ninguém estava vacinado ainda, tinha morrido 150 mil pessoas. E depois que começou a vacinar, morreu mais gente do que na época que não eram vacinados. Por que não pode falar isso? E por que não pode perguntar se é verdade e se alguém pode responder por quê? Por que eles não entram nesse mérito? Por que isso é proibido? Né? E de uma gente que cantava que era proibido proibir. Que se rebelava com o proibido fumar. Que hoje, quando se fuma, a pessoa é considerada um pária da sociedade. A não ser que esteja fumando maconha ou crack. Se estiver fumando cigarro, é um pária da sociedade. É proibido, em alguns lugares é proibido fumar na rua, no ar livre. Ou seja, acabaram com a liberdade das pessoas. Se você estiver consumindo uma droga ilícita, você é bom. Se você estiver consumindo uma droga lícita, você é ruim. Você é careta. Então, assim, está tudo invertido. Todo mundo tutelado. E o seguinte, se você tiver um método científico de ensino, de alfabetização fônico, fonético, tá? Que faz uma pessoa ser alfabetizada dos 5 aos 7 anos, dos 4 aos 6 anos, ou dos 6 aos 8 anos, você não pode aplicar o método que funciona. Porque muito mais pessoas vão poder ler e interpretar, construir frases, vão poder ler e escrever. Vão sair daquela legião de Paulo Freireanos e vão poder argumentar. O negócio não é assim. Não pode ser assim, porque senão você vai começar a discutir, você vai começar a ler os livros que são recomendados pelo Brasil Paralelo, você começa a entender que a imposição existe. É para isso. Quando você não tem uma alta cultura, quando você não preserva a sua liberdade, a sua cultura e a sua religiosidade, você entrega a um poder tutelador, a um poder tutor, invisível mundial, né? Mas que é reforçado pela imprensa, e aí a imprensa fica sendo aquela que fala assim, olha, vocês devem fazer isso. Vocês não podem fazer isso. Eles não falam, você está proibido de fazer isso. Eles colocam você numa situação como se você fosse um vagabundo, uma pessoa odiosa, como uma pessoa execrável, como se fosse uma pessoa perniciosa, uma pessoa perigosa para a sociedade. Aquele ali pensa contra aquilo que a gente fala, então ele não serve para nós. E o que as pessoas querem é liberdade. E as pessoas que querem liberdade, elas não cometem crimes praticamente. As pessoas que são contra, as pessoas que são contra tudo isso que está acontecendo, não são criminosas. Agora, as pessoas que são protegidas por quem preconizam isso, são criminosos. Então é totalmente invertido. Veja bem, você acaba defendendo aquele que foi preso, aquele que cometeu crime, aquele que vende a droga, aquele que rouba dinheiro, aquele que é salvo pela prescrição nos crimes de corrupção, aqueles que eram para estar presos, aqueles que eram para estar sendo investigados, aqueles processos que estão adormecidos no Supremo e que não tem resultado, faz um turismo enorme esses processos, vai para uma turma, vai para um tribunal, vai para outro, sai daqui, vai para outro, quando chega lá, passou 5 anos para escrever, passou 10 anos para escrever. Então esses que adoram essa tutela é que são os criminosos. E aqueles que têm liberdade, quando fazem manifestação, não quebram nada. Eles são democráticos, eles preservam a propriedade privada, eles nem pichar não picham. Eles simplesmente querem continuar a vida que era considerada uma vida saudável e normal. Mesmo que a pessoa queira fumar e beber, é problema dela, é problema individual dela. Não, é problema de saúde pública. Claro que é problema de saúde pública. Claro que é problema de saúde pública. Vai lotar o pessoal, vai lotar o SUS lá com essas pessoas, mas não podem ser atendidas. Essas pessoas não podem ser mais atendidas. Então, assim, você começa a ver que existe uma heterodoxia para algumas coisas e uma ortodoxia para outras. Existe um radicalismo para umas coisas, existe uma tolerância para outras. Mas o que eles são radicais são aquelas coisas que não deveriam mais. Por exemplo, eu sou um camarada que sou ex-fumante, isso é uma opção minha. Parei de fumar, é uma opção minha. Eu fumei dos 18, 17, 18 anos, 19 anos, eu acho, até 1999. Ainda fumei um pouco depois lá, fumava de vez em quando cigarro quando eu ia para um bar. Não fumo mais, há mais de 20 anos.
Então, assim, quando a gente tem essa liberdade de escolha, é problema individual, não é problema coletivo. Eu nunca fumei dentro de quarto. Nunca fumei dentro do quarto, nunca fumei na cama. Quer dizer, tem que ter um pouco mais de respeito pelo outro que não fuma também. Então, assim, essas pessoas que não querem ser tuteladas, que não são criminosas, que querem até preservar o direito do outro, essas pessoas que são consideradas nocivas. E as pessoas que abusam do direito, que cometem crimes, abuso de autoridade, que são antidemocráticas, que ultrapassam suas atribuições que estão inseridas nos seus poderes, essas pessoas não, essas pessoas estão tudo normal. Então, isso aqui é um alerta. E olha, a ode à ignorância, aquela retórica maravilhosa falando sem conteúdo, sem argumentos, quando vem alguém dar uma aula para essa pessoa fica revoltada. É como se você fosse proibido de saber o que é, para não poder falar aquilo que é, para aquele pessoal que não pode saber. É como se você fosse uma pessoa tão nociva que você tem que ser bloqueado para não ser ouvido, porque senão as pessoas não sabem da verdade. É essa que é a situação que nós estamos vivendo. É uma tutela. E o Estado não deve tutelar ninguém. O Estado deve dar segurança, saúde e educação. Na minha opinião. Saúde, segurança e educação. Acabou. E da melhor qualidade. E se tiver que fazer parcerias, faça para melhorar a qualidade. Se tiver que dar incentivo àquela que funciona melhor, aquela que funciona melhor. E não dar dinheiro para aqueles que ficam enrolando e que não dão números, não dão resultados. A questão é a seguinte, é a realidade. Deu o resultado, funciona. Não deu, não funciona. Não adianta ficar mais 20 anos tentando. Porque aí você começa a querer achar que o método científico também tem que ser abolido. Porque quando você tenta 20 anos uma coisa e não deu certo, dos próximos 20 anos não vai dar também. Não vai dar resultado. É essa que é a realidade. Tem que dar resultado, tem que dar eficácia. Aí você vai, onde que dá eficácia? É onde que dá eficácia? Da doutrinação, daquilo que é falado para ser feito, isso é eficaz. Doutrinar para uma coisa não dá resultado. Então, essa é a intenção. Todo mundo ignorante sendo tutelado, infelizmente. Não vamos deixar isso acontecer enquanto nós formos vivos. Porque depois que perder a liberdade, aí você vai para fazer a fila na lata de lixo e reze para que tenha lata de lixo cheia. Porque na Venezuela a lata de lixo não existe mais, ela está vazia. Então eles estão vindo para cá. E daqui a pouco nossos irmãos argentinos. O interessante é que esses milhões aí, 8 milhões, 10 milhões que nós vamos somar argentino com venezuelano, daqui vai dar 10 milhões, vamos perguntar para eles em quem que eles vão votar. Na turma do Maduro, daqui do Brasil, ou na turma do Bolsonaro? Vamos fazer essa perguntinha para eles? Desses 10 milhões aí com tio de eleitor na mão? Gente, tem mais que vem para bem, viu? Mais que vem para bem. A gente não desiste porque o ser humano, ele nasceu para ser livre. Agora, vai ter que ser responsável, vai ter que responder pelos seus atos. Vai ter que pagar uma indenização, vai ter que cumprir pena na prisão, é isso aí. Eu, você, qualquer um. Ninguém é melhor do que ninguém. Também ninguém é pior do que ninguém. E também ninguém é igual a ninguém. Todos somos diferentes, mas temos que responder perante a lei de forma igual. Tudo de bom para todos, viu? Abraço, Coro JF, até a próxima.